Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 22 de julho. Justiça do Trabalho em São Paulo confirma em segunda instância a demissão por justa causa de mulher que não quis se vacinar contra a Covid-19. Auxiliar de limpeza trabalhava em um hospital de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Caso Covaxin, ministra Rosa Weber determina que Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre pedido para investigar deputado Luiz Miranda por suposta denunciação caluniosa contra o presidente Jair Bolsonaro. Grupo de deputados e senadores questiona no Supremo aumento de verbas destinadas ao fundo eleitoral em 2022. Em evento virtual, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral ressalta a importância da defesa da democracia. O Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo confirmou a demissão por justa causa de uma auxiliar de limpeza que não quis se vacinar contra a Covid-19. A mulher trabalhava em um hospital de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A auxiliar de limpeza entrou com recurso no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo. Ela argumentou que a demissão por justa causa foi abusiva e que o fato de ter se recusado a tomar a vacina contra a Covid-19 não pode ser considerado indisciplina ou insubordinação, já que sempre cumpriu com todos os deveres profissionais e nunca desrespeitou as ordens de seus superiores. Também disse que não teve oportunidade de justificar a decisão. A mulher trabalhava no hospital em São Caetano do Sul. Para conter o coronavírus, o governo disponibilizou a vacina de forma emergencial para funcionários de unidades de saúde. Segundo o hospital, a auxiliar de limpeza não participou da primeira etapa da vacinação, não apresentou nenhuma justificativa e levou uma advertência em janeiro deste ano. Na segunda etapa, em fevereiro, se recusou novamente, quando foi dispensada por justa causa. O desembargador do TRT da 2ª Região, Roberto Barros da Silva, observou que o hospital traçou estratégias para a prevenção da Covid, divulgou informações e fez um programa de conscientização para adotar práticas protetivas e vacinação dos funcionários. Por isso, não se mostra razoável aceitar que o interesse particular do empregado prevaleça sobre o interesse coletivo, pois ao deixar de tomar a vacina, a reclamante realmente colocaria em risco a saúde dos seus colegas da empresa, bem como os demais profissionais que atuam no hospital, além de pacientes e seus acompanhantes. Para o desembargador, a conduta adotada pelo hospital, a aplicação da justa causa, não se revelou abusiva ou descabida, mas sim absolutamente legítima e regular. O entendimento foi acompanhado pelos demais magistrados da 13ª turma do TRT da 2ª Região. Em fevereiro deste ano, o Ministério Público do Trabalho tinha orientado que os trabalhadores que se recusassem a tomar a vacina contra a Covid-19 e não apresentassem razões médicas poderiam ser demitidos por justa causa. A ciência demonstra que para se atingir uma imunidade de uma determinada população é necessária a vacinação massiva dessa população. Então, quando o interesse individual puder acarretar um prejuízo ao interesse coletivo, prevalecerá, especialmente em questões de saúde e de vida, prevalecerá o interesse da coletividade sobre o interesse individual. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região decidiu que a Chapecoense tem responsabilidade por acidente aéreo e deve indenizar a viúva e os filhos do jogador Kleber Santana. Ele foi um dos 71 mortos na tragédia ocorrida em novembro de 2016, quando o avião da empresa Lamia, que transportava a delegação, caiu na Colômbia por falta de combustível. Em maio deste ano, todos os desembargadores da 3ª Câmara do TRT de Santa Catarina acompanharam o entendimento do relator do caso, José Ernesto Manzio. Para ele, o clube foi responsável pela contratação da empresa aérea, já que a atividade esportiva exige o deslocamento dos atletas e que, por isso, o acidente ocorrido pode ser considerado acidente de trabalho. Tanto a família de Kleber Santana quanto a Chapecoense já entraram com recursos no tribunal sobre a decisão. Um grupo de parlamentares recorreu ao Supremo para anular a votação que aprovou o fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais para as eleições do ano que vem.
O aumento ocorreu com a aprovação de um projeto de lei que mudou a fórmula do cálculo do montante a ser repassado ao fundo durante votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022. A mudança ampliou os recursos destinados ao financiamento de campanhas políticas para as eleições do ano que vem de 2 bilhões de reais para 5 bilhões e 700 milhões de reais. Os parlamentares alegam que a forma como foi votado o aumento não seguiu os trâmites constitucionais previstos para o processo legislativo sobre o orçamento e que houve um desrespeito ao prazo razoável de deliberação diante de uma mudança tão impactante no fundo eleitoral. Ainda conforme a ação, houve um atropelo regimental por ser impossível a análise de 2.663 emendas parlamentares em apenas um dia. O relator do caso é o ministro Nunes Marques. O grupo de parlamentares alega ainda que, em um cenário de escassez e de crise sanitária mundial, a má alocação de recursos públicos foge à razoabilidade e gera um esvaziamento dos direitos e garantias fundamentais da população brasileira, atingindo o núcleo de cláusulas pétreas da Constituição. Para eles, triplicar o valor do fundo eleitoral enquanto mais de 500 mil cidadãos brasileiros morreram pelo coronavírus, além de inconstitucional, é imoral e cruel. Os parlamentares pedem a anulação das votações ocorridas no âmbito do processo legislativo da LDO 2022, a fim de que seja realizada a devida deliberação do projeto, bem como a proibição de aumento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha enquanto perdurar a pandemia. O ministro Edson Fachin participou hoje de manhã da abertura do segundo encontro internacional Democracia na Pós-Pandemia. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral ressaltou que é preciso defender a democracia. As democracias continuam a ser eficazes a evitar a hora ainda mais difícil. Por isso, quando menos, a democracia evita o pior, mitiga o pior. E nesta circunstância, nós temos um caminho pela frente que pode ser mais comprido do que imaginávamos e que significa, nesse momento, defender a democracia nas suas conquistas liberais, numa sociedade aberta, plural e democrática, para que seja também justa e solidária. A abertura do Encontro Internacional Democracia na Pós-Pandemia foi transmitido ao vivo pelo canal Transparência Eleitoral Brasil no YouTube. No evento, especialistas e autoridades discutem os impactos da crise sanitária na estabilidade democrática dos países da América. E a Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral informou que o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, conversou na manhã de hoje com o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Os dois desmentiram de forma enfática qualquer tipo de ameaça à realização das eleições de 2022. E na retrospectiva do plenário do Supremo no primeiro semestre deste ano, a consultora jurídica Karina Scholotto fala do julgamento que validou lei do Rio de Janeiro que proíbe testes em animais na indústria de higiene pessoal e limpeza. Olá, boa noite. Dando sequência à nossa retrospectiva dos julgamentos realizados nesse primeiro semestre de 2021 no plenário do Supremo Tribunal Federal, vamos falar de um julgamento que aconteceu ao finalzinho do mês de maio, de uma ação que questionava uma lei de 2017 do estado do Rio de Janeiro que proibia a utilização de animais para testes feitos pela indústria dos cosméticos no âmbito daquele estado. Segundo a autora, a norma proibia que esses animais fossem utilizados para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos, tanto na indústria dos cosméticos como para produtos de higiene pessoal, perfumes e até mesmo de limpeza. O ministro Gilmar Mendes, relator dessa ação, refutou os argumentos trazidos pela autora nesse ponto, entendendo que a norma ela protege o meio ambiente e também os direitos do consumidor, e que, de acordo com a Constituição, não só a União pode legislar sobre esse assunto, mas os estados também, dentro de uma repartição de competência concorrente.
não haveria, portanto, inconstitucionalidade a ser declarada. No entanto, um outro dispositivo questionado foi declarada a sua inconstitucionalidade por haver usurpação da competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual. A norma proibia a comercialização de produtos que tivessem utilizados testes em animais e provenientes de outros estados da federação ou mesmo do Distrito Federal, e ainda exigia que no rótulo viesse a informação contendo de que aquele produto não teria sido confeccionado a partir de testes em animais. Havia ainda um terceiro argumento trazido pela autora de que um possível conflito federativo estava em jogo entre a norma estadual e a norma federal, já que existe uma legislação de âmbito nacional, criada em 2008, a chamada Lei Arouca, que permite testes em animais para fins científicos. Mas o ministro Gilmar Mendes refutou esse argumento, entendendo que as leis têm objetos diferentes e lembrou, inclusive, que o próprio Supremo Tribunal Federal já havia confirmado a constitucionalidade de uma lei do estado do Amazonas, neste mesmo sentido, proibindo essa utilização de animais para testes. Amanhã, no Jornal da Justiça, a gente dá continuidade aos julgamentos realizados, a essa retrospectiva dos julgamentos realizados no primeiro semestre de 2021. A gente te espera. E no próximo bloco, a ministra Rosa Weber determina que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre pedido da Polícia Federal para investigar o deputado Luiz Miranda por suposta denunciação caluniosa contra o presidente Jair Bolsonaro. Voltamos em instantes. Uma Constituição é a lei máxima nacional e fundamenta as regras de uma sociedade organizada. O Brasil, desde a sua independência, teve 7 constituições e a nossa Constituição Federal, de 1988, que é a Constituição atual, foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil, sendo conhecida por essa razão como Constituição Cidadã, pois garantiu à democracia o direito de eleger um dos nossos presidentes e governantes e estabeleceu uma série de direitos individuais e coletivos. A ministra Rosa Weber determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre pedido da Polícia Federal para investigar o deputado Luiz Miranda por suposta denunciação caluniosa contra o presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi feito pela PF após receber notícia-crime encaminhada pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, e pelo ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. A Polícia Federal pede que o STF decida se a eventual investigação seria ou não no mesmo inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu prevaricação por suposta omissão sobre suspeitas de irregularidades na negociação da vacina Covaxin. O processo que tramita na corte tem como base o depoimento do deputado Luiz Miranda, CPI da pandemia, em que ele afirma ter informado pessoalmente o presidente das suspeitas no contrato do imunizante indiano. A 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reformou decisão que condenava a TV Record a pagar horas extras de intervalo intra-jornada a um radialista. O empregado pedia que fosse computado o tempo de deslocamento dele entre a casa e a empresa. Para os ministros da turma, esse período não pode ser considerado prestação de serviço. O radialista pediu que as horas de deslocamento entre a casa e o trabalho fossem computadas na jornada. Com isso, ele extrapolava as 6 horas diárias de trabalho e passava a ter o direito a 1 hora de intervalo todos os dias. Como não usufruía do descanso, o empregado pedia que as horas in itinere fossem calculadas como extra. Em primeira instância, o pedido foi negado e o trabalhador condenado a pagar os custos processuais. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, capital, por sua vez, entendeu que os cartões de ponto apresentados pelo profissional comprovam a extrapolação do limite diário de 6 horas de trabalho. Com isso, o regional considerou as horas de deslocamento como jornada. O desembargador convocado João Pedro Silvestrin, relator do recurso de revista da Record TV no Tribunal Superior do Trabalho, votou para reformar a decisão de 2º grau. Ele ressaltou que a seção 1 de dissídios individuais tem decisão no sentido de que o tempo gasto no trajeto entre a residência e o local de trabalho não constitui prestação de serviço, ainda que se trate de tempo à disposição do empregador.
O desembargador registrou ainda que, se não existe a efetiva prestação de serviços, não ocorre desgaste físico e mental do trabalhador e que, nesse caso, o tempo de percurso não deve ser considerado para efeito de concessão de intervalo intrajornada. Todos os ministros da 5ª turma acompanharam o voto do relator. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a empresa matriz tem legitimidade para calcular cálculo da contribuição do seguro-acidente de trabalho em nome da filial. Os ministros da primeira turma do STJ, por unanimidade, conheceram o agravo e deram provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer o direito da agravante para litigar em nome das filiais. O colegiado considerou a universabilidade da sociedade empresarial e a ausência de personalidade e autonomia jurídica por parte das filiais para reconhecer a legitimidade da matriz em dívida originada de cobrança para seguro acidente de trabalho. Por meio de mandado de segurança, a matriz buscava que o fisco se abstivesse de cobrar o seguro com base em alíquota apurada de acordo com a atividade predominante da empresa como um todo, de forma que a cobrança fosse realizada com base nas alíquotas aferidas, segundo a atividade principal de cada estabelecimento da sociedade. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o pedido, alegando que a matriz carece de legitimidade para demandar em nome das filiais em caso que o fator gerador do tributo ocorrer de maneira individualizada. Assim, matriz e filial deveriam individualmente buscar o judiciário para pleitear a alteração. No STJ, o acórdão do TRF2 foi reformado. O relator do recurso, ministro Gurgel de Faria, destacou que o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas apenas a autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, mas não abrange a autonomia jurídica, pois há relação de dependência entre CNPJ das filiais e o da matriz. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu a um trabalhador rural o direito à aposentadoria por invalidez, por ter a visão de apenas um dos olhos. Por se enquadrar na categoria especial do regime geral da Previdência Social, o trabalhador rural garantiu o direito à aposentadoria. O INSS negava o benefício, alegando que o autor não preenchia os requisitos legais. Mas a primeira turma considerou que o laudo pericial comprova que o homem não enxerga do olho esquerdo e que o quadro irreversível o incapacita parcial e permanentemente para o trabalho. E a seguir, reportagem mostra como o Superior Tribunal de Justiça tem julgado casos de esquema de pirâmide financeira. Depois do intervalo. A Constituição da República de 1988 foi o marco teórico do Estado Democrático de Direito, destacando assim o início da democracia no Brasil. Isso porque houve uma grande união na busca em comum da mudança e da organização do Estado de forma positiva e eficaz, enquanto garantidor de direitos e norteador dos deveres do cidadão. Retorno garantido em curto prazo é uma das principais promessas que atrai investidores que se tornam vítimas de fraudes. As pirâmides financeiras são as mais comuns. Elas se reinventam com o passar dos anos, usando novos produtos do mercado financeiro, como o Bitcoin ou a criptomoeda. Vamos ver agora o que diz a lei sobre o assunto e como o Superior Tribunal de Justiça tem interpretado o tema. A proposta tentadora de lucro rápido e aparentemente fácil levou Nayara a fazer o primeiro investimento. Em 45 dias, ela teve um bom retorno. Animada, decidiu apostar novamente no negócio, mas aí as coisas mudaram. 15 dias mais ou menos, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. As informações já não eram tão concretas, a plataforma começou a não funcionar. Depois de investigar, a advogada descobriu que o dono da falsa empresa de investimentos tinha feito diversas vítimas e causado prejuízo de 25 milhões de dólares. Com as informações em mãos, Nayara procurou a delegacia, mas até hoje não recebeu nenhum centavo dos 50 mil reais perdidos.
A advogada fez aporte em criptomoedas, que são uma espécie de dinheiro da internet. Um ativo digital que tem esse nome porque utiliza criptografia nas transações. Por causa da popularidade da nova moeda, algumas pessoas começaram a se valer da falta de conhecimento de outras para cometer fraudes. A mais comum é a pirâmide financeira. A pirâmide financeira, ela é um modelo de captação de dinheiro de forma ilícita, onde a pessoa que entra para este negócio, ela faz um aporte financeiro com a promessa de um resgate de valor superior, mas para ela ter esse resgate de valor superior, ela precisa que outras pessoas entrem no negócio. A pirâmide começa com a pessoa que pensou em todo o esquema. Com a oferta de ganho fácil, ela promete dinheiro para quem entrar no negócio e, para isso, o participante precisa indicar novos investidores. Quanto mais pessoas na pirâmide, maior o lucro de quem está no topo. Muitas fraudes envolvendo pirâmide financeira têm parado no Poder Judiciário. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é competência da Justiça Estadual julgar casos de pirâmide financeira, por não haver indicação de evasão de divisas ou lavagem de dinheiro em detrimento dos interesses da União. Segundo o colegiado, a jurisprudência pacífica considera que o esquema criminoso não configura crime contra o sistema financeiro nacional, mas sim contra a economia popular. E nos termos da súmula 498 do Supremo Tribunal Federal, crimes contra a economia popular são de competência da Justiça dos Estados. O entendimento da terceira sessão foi firmado ao analisar conflito de competência, que teve origem em inquérito policial instaurado para apurar denúncia de que uma empresa de investimentos teria se apropriado de valores investidos em criptomoedas e criado um esquema de pirâmide financeira. O juízo de direito tinha declinado da competência, alegando tratar-se de crime contra o sistema financeiro nacional, mas sem apontar indícios de conduta ilícita praticada em prejuízo de bens, serviços ou interesse da União. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, destacou que a captação de recursos em esquemas de pirâmide não se enquadra no conceito de atividade financeira, razão pela qual o deslocamento do processo para a Justiça Federal só se justificaria se fosse demonstrada a prática de evasão de divisas ou lavagem de dinheiro em detrimento da União, o que não ocorreu no caso analisado. Este professor de finanças do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais explica o que fazer para evitar cair nesse tipo de golpe. Primeira coisa, antes de colocar o dinheiro em qualquer modalidade, antes de comprar, antes de atender a promessa de alguém que esteja informando que vai ter uma grande rentabilidade, informe-se. Hoje em dia não há mais desculpa. Com a internet, com tantos dispositivos, mecanismos de busca, tem a possibilidade de você fazer uma pesquisa, se informar, perguntar para outras pessoas que entendam, não necessariamente pessoas que já tenham investido, colocado dinheiro naquela modalidade, mas que entendam um pouco a respeito de finanças. Procure se informar. Essa talvez seja uma das principais lições. Mas se você faz parte do grupo que investiu e não recebeu retorno, ou conhece alguma vítima, essa outra dica é importante. A primeira coisa, elas devem reunir o máximo de provas possíveis, buscar printar as telas dos back-offices, imprimir tudo, salvar, reunir outras pessoas que foram lesadas para trocarem documentos e informações que dizem respeito a isso. E buscar ajuda jurídica. Fica uma lição, né? Uma grande lição, e ficar atento, ficar mais atento. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.